Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Mãozinhas que Fazem. No estúdio, Larissa Fonseca está aqui com a gente e ela vai contar como devemos lidar com os pequenos diante de situações como tragédias, como crises, tudo que o país tem atravessado. Como que eles ficam com tanta informação ao redor? Oi, Larissa, tudo bom? Tudo bom, Lilian? Um prazer estar aqui de novo com você. Larissa, responde pra gente como que os pequenos ficam, como a gente deve trabalhar notícias ruins com eles. Seja o que está acontecendo aí no país ou até no mundo mesmo, porque eles vivem num outro mundo, né? Muitas vezes, penso eu, que as escolas não abordam essas tragédias, por exemplo. É claro, questão de sustentabilidade, economia de água, mas como é que fica o trauma? Pois é, né? A gente vive aí tantas situações políticas, econômicas, tragédias ambientais e, querendo ou não, as crianças, ou por mais que a gente tente limitar o acesso deles, eles estão num mundo que a informação está ali. Não só na escola, com os amiguinhos comentando, ou crianças de outras salas, mas em casa os pais se inquietam com as questões políticas e a criança absorve tudo, eles são esponjinhas, né? Então, fingir que nada está acontecendo não adianta, porque eu tenho o debate político dos pais, tem as imagens da internet, os comentários. O que é fundamental? É fundamental, sim, explicar para a criança, é preciso explicar para ela tudo aquilo que está acontecendo. Mas o que os pais devem fazer? Eles devem explicar de um modo que a criança consiga entender, ilustrar, usar, limitar as palavras que você vai falar, usar palavras que a criança seja capaz de compreender, para ela se situar naquela tragédia, não ficar muito a cargo da imaginação dela. Então, teve um acidente natural, olha, vamos falar, poxa, que ruim, que fez isso, que fez aquilo, passar ensinamentos morais e valores, as questões políticas também, dentro do limite de cada criança, dentro das palavras, do modo de se falar que a criança vai compreender, é preciso que ela esteja, sim, ciente daquilo que está acontecendo, e o melhor de tudo é que os pais, que são as figuras responsáveis, passem essas informações, porque aí você vai estar garantindo que a criança vai entender aquele contexto dentro, claro, de novo retomando, das limitações dela, vai entender esse contexto que ela está vivendo, mas você está passando a informação de um modo mais seguro, mais adequado, para não ficar tanto a cargo da imaginação dela. E, por exemplo, como lidar com falecimento, perda de um amigo, de um parente, né? Porque assim, a perda da morte é uma coisa natural, isso vai acontecer. Então você lida de uma forma. Agora, às vezes tem uma morte, um acontecimento de agressão por um assalto, que infelizmente faz parte da nossa vida, e a criança ela acaba sem entender aquilo que acontece. Então, sim, passar mais uma lição de valores. Quem fez, que está errado, o que ele gerou nas outras pessoas, a tristeza. Então, você reforçar que você não aceitou aquilo como uma morte normal, que foi errado o que o outro fez, mas que não estava ali dentro das possibilidades do adulto contornar. Então você mostra para a criança, passa um valor, passa a situação de um modo real, porque enganar as crianças jamais, eles percebem por outras coisas. Então não seria correto eu falar, em caso de um falecimento, que o bisavô virou uma estrelinha? Não, isso pode ser, mas um falecimento natural. Então foi pro céu, ou foi morar, as pessoas falecem, desenha para os pequenos, tudo tem que ser um pouco mais concreto, né? Essa só fala de abstrato. Então faz um desenho, mostra para onde foi, e naturalmente a criança vai fazer perguntas. E aí cabe você ser sincero, mais uma vez, adequando a sua fala àquilo que a criança é capaz de compreender, usando palavras bacanas, mostrando imagens, usando ali, não querer fazer explicações muito prolongadas ou usando palavras muito elaboradas que a criança não vai entender. Sempre direto, com o uso de poucas palavras, imagens para ilustrar. Isso quando é acontecimento natural. Se você está querendo explicar uma tragédia, uma violência, uma crise política, aí compensa até você mostrar que você está inquieto com aquilo, que você também não concorda, o que aquilo traz para você, sem debate político com os pequenos, né? Ou sem debates prolongados com os pequenos. Explicar é importante, explicar respeitando ali o contexto da criança, mas deixá-la consciente de que as coisas acontecem no mundo e como que você tem que lidar com aquilo, de um modo construtivo.
De uma forma construtiva, claro. Muitas vezes uma resposta nossa gera uma nova pergunta. Isso, e aí deixa a criança aí guiando e conduzindo as dúvidas dela para você, né? Mas não foge do assunto. Se você não está confortável para responder na hora, fala, vou pensar, converso com você depois. Chama a mamãe, chama outra pessoa para conversar junto. Não fale nada que você não tenha certeza que você quer falar. Não inventa mentiras e fala, o bicho-papão que pegou, enfim. E não precisa esclarecer na hora também. A criança se sente segura sabendo que o papai, a mamãe e o adulto também não sabem tudo. E também podem ir buscar outras informações e descobrir e errar. Isso tá tranquilo, tá, papais e mamães? É isso aí. Obrigada, Larissa, pela presença. Obrigada a você, foi um prazer. E você aí de casa, vai fazer uma festinha especial? Então visite nosso site www.mãozinhasquefazem.com.br. Um grande beijo, até a próxima!